Olá, sejam bem-vindos ao episódio de estreia do podcast Arquivo Criminal. Eu sou a Larissa Gabriel e no episódio de hoje vamos explicar sobre cientistas forenses, aqueles profissionais que ajudam na investigação de provas materiais em cenas de crime. Para isso, os jornalistas Rafael Sotero e Vitor Redondo entrevistaram um perito criminal para entender um pouco mais da sua profissão e rotina. Os relatos a seguir podem conter descrições de temas sensíveis. Fiquem com a entrevista. Olá para quem está acompanhando a gente aqui, a nossa entrevista com o Luiz. Eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho primeiro. Perfeito, pessoal. Então é um prazer participar. Eu sou Luiz Guilherme, sou perito criminal, trabalho na Polícia Científica há 17 anos. Sou formado, tenho formação em Química e atualmente estou me formando também em Direito. Estou terminando agora o último semestre de Direito, mas a minha atividade principal mesmo é perito criminal. Como que você escolheu ou entrou nessa área de perícia? Na verdade, eu nem sabia o que fazia um perito criminal, para ser bem sincero com você. Eu me formei em Química, depois fui fazer o meu mestrado, fiz o meu mestrado em Biologia Molecular, e quando eu engatilhei meu doutorado, surgiu a possibilidade do concurso, o concurso público de perito, que é o meio de acesso para ser perito criminal, tem que passar por um concurso. E eu resolvi prestar essa prova, né, e acabei passando, e aí, naquela época, eu tomei ciência do que fazia efetivamente um perito criminal, acabei gostando muito e fiquei. Você chegou a lecionar antes de se tornar perito? Sim. Eu sou professor de Química também, tá? Dou aula numa escola particular desde 99. Foi a minha primeira profissão, vamos dizer assim, né? E mesmo depois que eu passei como perito criminal, eu continuo atuando como professor de Química. Eu queria perguntar também sobre os maiores desafios de ser um perito. O que você esbarra assim, no seu dia a dia, Bom, sendo um vamos perito? lá. Eu sempre digo que para ser perito criminal, primeiro as pessoas precisam entender o que faz o perito criminal, né? Então, qual é a função do perito criminal? O perito criminal é aquele profissional que vai em busca da prova material, né? A gente vai em busca dos vestígios de autoria de um crime e do que a gente chama no direito de materialidade do crime, né? O que é isso? Então, vamos supor que tenha lá um cadáver numa casa com uma faca do lado, essa faca seria a materialidade do crime. Então, um grande desafio que o perito criminal tem é de ter o psicológico em dia, porque não é fácil, a gente só lida com coisa ruim o tempo todo, né? A gente lida com tragédia, a gente lida com morte, a gente lida com crimes contra o patrimônio. Vamos imaginar aí, por exemplo, que entraram numa casa e levaram todos os bens materiais daquela família. Então, o perito criminal, para ele não absorver vamos dizer, essa quantidade de carga negativa que recai sobre nossos ombros, né? A gente tem que estar com o psicológico muito bem equilibrado e em dia. Então, eu acho que esse é o grande desafio do perito criminal, além do fato de nós sermos um policial como qualquer outro, né? Então, a gente anda de viatura, nós temos porte de arma, portanto, precisamos também estar muito bem preparado para qualquer tipo de evento. Então, já que você não tinha nem pensado em ser perito, como que foi o seu primeiro caso em contato com a profissão, na prática mesmo? Tá, eu não sei. Para mim, o primeiro caso foi talvez o grande teste, porque foi um dos piores que eu já atendi até hoje, foi exatamente o meu primeiro caso, tá? Então, só para contar de uma maneira didática, né? Eu trabalhava numa equipe naquela época, no ano de 2006, foi o ano que eu comecei como perito, uma equipe que atendia a acidente de trânsito. Então, talvez o público geral não saiba, mas quando tem um acidente de trânsito com morte ou com uma lesão corporal muito séria, né, é feito um boletim de ocorrência na delegacia e o delegado de polícia pede, então, a perícia para aquele local. Nesse caso que eu estou narrando para vocês, era uma senhora que foi atravessar uma rua e o ônibus passou em cima dela. Meu Deus. Passou com a roda em torno da bacia dela e ele acabou dividindo ela no meio. Então, quando eu cheguei lá, tinha um corpo, imagine que o tronco estava voltado para baixo, né? Como se os ombros estivessem encostados nos pés. Então, aquilo me chocou muito, porque além de ter sido o primeiro caso, é muito impactante aquela imagem, né? De você ver um corpo
dividido no meio, com as vísceras espalhadas no chão, com fragmentos de ossos, de dentes, de arcada dentária, de cérebro. Então, aquele caso realmente foi um divisor de águas, né? Ali eu pensei, bom, se eu conseguir aguentar esse, provavelmente eu vou me dar bem na profissão. Foi um caso que me marcou bastante. Você já chegando na profissão, tendo um caso assim tão assustador, né? Eu imagino que abala muito. Você disse que você segurou, então, né? Vou me dar bem na profissão. Por ser uma área tão delicada, você já mencionou que o apoio psicológico é necessário. Você tem esse amparo até hoje? Ou foi só no começo que você ficou mais assustado? Você faz acompanhamento psicológico? Conta um pouco pra gente. Sim, na verdade, nós policiais civis, nós temos um acompanhamento com psicólogos o tempo todo. Aqui em São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública atua da seguinte forma: você tem a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica, que é o meu caso, né? Nas três polícias há esse acompanhamento psicológico. O policial militar, por exemplo, quando ele se envolve numa troca de tiros com um bandido, automaticamente ele vamos dizer, recolhido por um tempo e ele passa por uma entrevista com o psicólogo para ver como que ele digeriu aquela situação. E nós, guardadas as devidas proporções, nós também temos um amparo de psicólogos, né? Porém, tem que o perito ir atrás do psicólogo, um pouquinho diferente da Polícia Militar. Então, no nosso caso, eu, por exemplo, hoje eu sou diretor de uma equipe, eu dirijo uma equipe de peritos e fotógrafos e desenhistas, enfim. Quando eu percebo que um colega não está bem mentalmente, psicologicamente, eu encaminho ele para um setor específico da polícia para que ele seja acompanhado. Então, tem que partir do próprio funcionário ou do seu superior hierárquico essa atitude de procurar um serviço médico, um serviço de psicólogo. No meu caso, eu nunca precisei, vamos dizer assim, por um caso pontual, mas eu faço um acompanhamento com psicólogos, porque eu acho que faz bem, assim, em geral, eu acho que isso faz bem para todo mundo, né? E, assim, né, eu tenho as minhas válvulas de escape da minha profissão, que é a minha própria família, né? Quando eu saio do meu trabalho, eu procuro virar a chave. Então, eu virei a chave, vamos jogar bola, vamos namorar, vamos sair com a família. Então, isso acaba, vamos dizer, mitigando um pouco esse caráter árduo, né, da nossa profissão. Você acredita que a profissão é romantizada pelas pessoas? Romantizada eu não sei, mas o que eu percebo é que muita gente não sabe exatamente que nós existimos, né? E muitas vezes as pessoas acham que nós somos mágicos, né? Que o perito criminal ele vai descobrir exatamente o que aconteceu, ele vai ver a posição do corpo e vai descobrir como que aquela cena se desenvolveu, e nem sempre é dessa forma. Então, talvez nesse sentido a profissão seja um pouco romantizada, sim. E essa romantização te incomoda um pouco? Você vai falar, sou perito, e todo mundo, tipo CSI! Acontece o tempo todo, te incomoda isso? Não chega a ser um incômodo. Para mim é uma coisa mais folclórica, assim, né? Eu sempre que eu conheço uma pessoa igual que eu conhecendo vocês, né? Uma pessoa que não é da área, eu tenho que explicar exatamente o que faz um perito, né? Explicar que nós trabalhamos com prova técnica, né? Então a gente não tem chute, a gente não tem achismo na nossa profissão. Então, muitas vezes, sim, a gente elucida uma cena de crime através da posição de uma arma, da posição de um corpo, etc. e tal, mas nem sempre é dessa forma, né? Tem casos que a gente lida que exigem muitos estudos, inclusive de perícias complementares, né? Por exemplo, imaginem que eu não tenho, que eu encontrei uma cena de crime com sangue, mas eu não tenho ideia de quem possa ser o autor. Então, eu coleto aquele sangue e levo para um colega perito do laboratório para que ele analise e faça uma extração de DNA para tentar chegar na possível autoria. Então, nesse sentido, a gente é um trabalho multidisciplinar, né? Então, tem o perito que vai para local de crime e tem o perito que trabalha dentro do laboratório. Antes de seguirmos com o episódio, não esqueça de visitar as redes do Arquivo Criminal para conferir essa e outras matérias sobre investigação, crimes gerais ou casos específicos. Na bio do nosso Instagram, @arquivo.criminal, é possível encontrar todas as nossas outras redes, como TikTok, Twitter, YouTube ou o próprio site.
Você tinha contado pra gente um pouco dos desafios da perícia, de ser um perito, mas eu queria abordar aqui, se você podia contar pra gente um pouco dos desafios em lecionar. Não só lecionar química, mas também na academia, lecionar num geral. Tá. Bom, vamos lá. Eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu leciono tanto para alunos de ensino médio e curso pré-vestibular, quanto também dentro da academia de polícia, né? Primeiro desafio são vamos dizer, são dois públicos muito distintos, né? O público de ensino médio, principalmente depois da pandemia, né? Eu percebi assim que tem muito aluno que chega no ensino médio com uma lacuna, dizer assim, de matéria mesmo, muito forte, né? Então, nos de ensino médio que são muito desinteressados, tá? Essa é a grande verdade, a gente tem que motivá-los o tempo todo. Então, acho que um grande desafio do professor é tentar, no meu caso, por exemplo, como professor de química, é trazer um pouco do que a gente pode usar na química na prática, na física na prática, da matemática na prática, né? Então, eu acho que esse é um desafio muito grande para um professor de ensino médio. E aí, na academia de polícia, aí é um pouco diferente, porque quem está lá dentro já passou em concurso público, já é um público um pouco mais adulto, mas, de qualquer forma, a gente também tem uma grande responsabilidade de, por exemplo, ensinar o aluno a manusear uma arma, né? Manusear uma arma, fazer uma defesa pessoal de maneira técnica, ensinar os fundamentos de uma investigação policial. Então, vamos dizer assim, é um trabalho muito importante esse do professor, seja no ensino médio, seja dentro da academia de polícia. Eu tenho um objetivo de vida de se me tornar perito criminal também. Foi uma das primeiras coisas que eu quis fazer. Eu vou fazer duas perguntinhas, uma mais pro pessoal meu e outra mais para quem tá ouvindo, que é quais profissões podem se tornar perito? E já de cara me dá os pontos negativos aí da profissão. Tá, então vamos lá, vamos por partes, né? Nós temos os peritos criminais que trabalham dentro dos estados, que nós falamos que são os policiais civis em cada estado. Então você tem o perito criminal aqui em São Paulo, você tem o perito criminal em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, e você também tem os peritos criminais da Polícia Federal, tá? Então os peritos criminais da Polícia Federal, eles trabalham nos crimes de âmbito federal. Vamos falar, por exemplo, num tráfico internacional de drogas, ou num crime que aconteceu dentro de um prédio público federal, né? E aí, tirando esses casos, recai tudo em cima dos peritos das polícias estaduais, tá? Então, vamos imaginar que tem um crime de homicídio na minha rua, então é o perito da Polícia Civil daquele estado que vai atender, né? Então, eu acho que, assim, problema da nossa atividade, eu acho que hoje é a falta de efetivo. Aqui em São Paulo, nós temos um déficit muito grande de peritos criminais, nós precisaríamos de pelo menos. Hoje a gente tem um quadro de em torno de 2 mil peritos, a gente precisaria de mais ou menos uns 500 a mais para deixar. Para que a gente tenha um pouco mais de flexibilidade nos nossos horários, de mais tempo para redação de laudo. Porque essa é uma coisa que pouca gente sabe, mas o perito ele vai para a cena do crime, depois ele volta para a base para redigir um laudo pericial. E muitas vezes a redação desse laudo acaba consumindo muito mais tempo do que a própria atuação dentro do local de crime. Então você precisa dosar muito bem o seu tempo para não precisar levar trabalho para casa, tá? Em gerais, quanto maior a população de uma cidade, mais casos aquele perito vai precisar atender. Então, aqui na cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, a casuística, o número de casos que a gente atende por cada plantão é muito grande. Então, isso exige do perito que ele, depois que ele volte para a base, que ele sente e comece a redação dos laudos, né? Então, como tem pouca gente, a gente acaba tendo que abraçar muito mais coisa com menos gente. Então, isso é muito complicado, né? E a própria remuneração também, que é algo que, no meu entender, pela complexidade da nossa atividade, né, e pela importância do nosso cargo, ela deveria ser um pouquinho melhor. Tá? Isso é uma coisa que de fato, a gente sempre briga junto ao sindicato, né, junto às instâncias, a deputados e tal, para tentar melhorar o nosso salário, e tivemos até um grande êxito ultimamente aí com
a melhoria salarial. E a outra parte da sua pergunta, né, não são todas as profissões que te habilitam a ser perito criminal, tá? Então, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, existe, no próximo concurso público que vai abrir, quem que vai poder prestar essa prova? Quem é formado em administração de empresas, em análise de sistemas, arquitetura, biologia, biomedicina, biotecnologia, ciências da computação, ciências físicas e biomoleculares, contabilidade, direito, economia, farmácia, as engenharias, todas elas, né? Estatística, física, fonoaudiologia, geografia, geologia, informática, matemática, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, química e as profissões que envolvem informática, sistemas da informação, etc. Então, por exemplo, se um colega é formado numa outra carreira que não essas desse rol que eu te passei, ele, nesse momento, não vai poder prestar o concurso para perito aqui em São Paulo, tá? E isso varia um pouco de estado para estado, né? Dependendo da necessidade de um determinado profissional em cada setor de perícia criminal dos estados, os editais eles podem contemplar essas carreiras ou outras carreiras. Eu ia perguntar os pontos positivos, o que te mantém nessa profissão, o que te faz gostar dela, eu imagino, porque você está tanto tempo nessa área, né? Tá, bom, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, tá? Eu confesso que eu me encontrei profissionalmente, tá? E é uma coisa até que para o estudante que está ouvindo a gente, o estudante de faculdade, né, principalmente, ou quem está pensando em qual curso superior eu quero prestar e tal, eu nunca imaginei que eu seria um perito, tá? E hoje, por que eu me mantenho como perito criminal? Porque uma das principais alegrias da vida do perito é você desvendar um caso, né? Então, imagine que você tenha lá vamos falar num acidente de trânsito, né? O perito criminal, ele vai num acidente de trânsito que, infelizmente, levou a vida de alguém porque o outro estava bêbado, ou porque o outro cruzou um sinal vermelho, ou porque o outro não teve lá, estava dirigindo de forma imprudente. Então, o perito é o profissional que vai organizar a prova técnica e não é ele que vai condenar, não é o perito que condena, mas ele leva para o juiz todas as evidências materiais que vão levar o juiz a formar a convicção dele pela condenação, ou às vezes pela absolvição. Isso é muito gratificante, né? Você saber que aquela família vai ter lá, claro que não vai trazer o seu ente querido de volta, mas vai ter a resposta do Estado no sentido de punir quem deveria ser punido. Então, isso é muito bacana para nós, peritos criminais. Eu acho que a principal, o que me sustenta na profissão é isso. E também, depois de um tempo de casa, você começa a ter uma melhora salarial, né? Existe um regime de progressão que você começa ganhando X e vai aumentando os seus rendimentos, né? E depois de um certo tempo de casa, os rendimentos ficam muito bons, assim, perto da média que a gente vê por aí, né? Não é algo de se jogar fora. Você mencionou aquele primeiro caso, que até me chocou um pouquinho, que para ser o primeiro caso deve ser horroroso, mas eu quero saber de uma outra experiência marcante. Talvez uma que você teve um pouco mais maduro, um pouco mais com experiência. Tá. Bom, poderia ficar o dia inteiro falando para você aqui de vários casos. Eu vou lembrar uma aqui, que foi um evento que teve no MASP. Eu lembro eu não lembro exatamente que ano, 2010, 2012, por aí, que levaram uma obra de arte, foi furtada uma obra de arte do Picasso no MASP, né? E aí, bom, furtaram, houve um furto lá dentro. O que é o furto? O furto é quando alguém leva um bem sem uso de arma, né? Então, por exemplo, você vai viajar, alguém entra na sua casa, quando você volta, já aconteceu. Esse é o tal do furto, né? E foi o que aconteceu no MASP. Levaram uma obra e até então não se sabia quem tinha levado. Só tinha umas imagens das câmeras de segurança e tal. E aí a investigação chegou naquela obra, né? Conseguiram levantar onde estaria aquela obra, mas não pegaram o autor do crime. E aí o delegado chamou a perícia. E quando eu fui, né, eu já sabia que era uma obra de muito valor mesmo, você imagina, né, uma obra de Picasso.
Para tentar chegar na autoria, a gente usou a técnica adequada para levantar as impressões digitais para tentar chegar na autoria. E com todo cuidado, né, nós pegamos essa obra de arte, que eu já sabia que valia milhões de dólares, né, e colocamos lá usamos a técnica adequada para levantar uma impressão digital e eu consegui levantar uma impressão digital de um suspeito. E aí, através dessa impressão digital, a investigação policial conseguiu chegar no autor do crime. Então, isso foi muito gratificante para mim. Bastante gratificante mesmo. Muito bem, Luiz, muito obrigado, pela nossa entrevista. Eu só queria encerrar perguntando para você uma meta futura sua na profissão. Perfeito. Bom, depois que a gente trabalha um certo tempo, isso é normal em qualquer tipo de empresa, tá? Não estou falando da esfera pública, que é o nosso caso, mas numa instituição privada também. É natural que quem tem mais tempo de casa comece a galgar cargos mais altos, né? Então, você começa como perito de local de crime, depois você passa para administração, você começa a ser chefe daquela equipe, depois você passa para um cargo de diretoria, né? Atualmente, eu exerço um cargo de diretor de um dos núcleos, que é o Núcleo de Crimes contra a Vida, né? Então, todos os homicídios que acontecem em São Paulo passam pela minha mão. Então, eu sei de tudo que acontece em todos os cantos da cidade, porque sou eu que coordeno essa equipe. Olha, a equipe A vai para lá, a equipe B vai para lá, a equipe C vai para lá. Mas, assim, eu não tenho grandes pretensões de assumir cargos ainda mais altos, tá? Eu acho que talvez a grande pretensão que eu tenho na carreira é de formar novos peritos, tá? De formar de uma maneira adequada o pessoal que está chegando. Eu senti um pouco disso, eu senti falta disso quando eu era aluno. Eu tive professores muito bons, mas tive outros que não agregaram muito, né? Como acontece em qualquer lugar, né? A gente sempre tem um professor bom, um professor mais ou menos, né? Mas eu sempre tive esse norte de buscar a formação adequada dos profissionais que chegam. Então, talvez esse seja o meu grande objetivo hoje, em que pese essa situação aí de acabar galgando cargos maiores dentro da instituição, né? E também pensar que nós trabalhamos para a sociedade, né? Pode parecer um clichê isso, mas eu sempre fomento isso, inclusive nas reuniões que eu tenho de grupo, né? Lembrar que nós somos servidores públicos, nós somos pagos pelo Estado, né? Então, é obrigação do perito criminal, como qualquer outro policial, servir bem, né? Então, acho que essa talvez seja a minha grande pretensão, continuar servindo bem cada vez melhor a população da cidade de São Paulo. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Não se esqueça de conferir o site arquivocriminal.epsai.com para ler sobre outras matérias que postamos. Também é possível nos dar feedback e recomendações na aba Contato do próprio site. Nos vemos na próxima! Esse episódio teve produção de Larissa Gabriel Álvares, Rafael Sotero Garcia e Vitor Vanícola Redondo.